Olá! Já faz um certo tempo que tenho feito vídeos aqui pelo YouTube, fazendo críticas e expressando minhas opiniões sobre diversos filmes, que chegou um ponto que, para ter mais dinâmica de informação no canal e também apresentar outras obras, eu resolvi fazer uma espécie de top 10 de diferentes gêneros de filmes, e eu tenho um gosto muito particular, muito mesmo, por animações em curta-metragem, em especial as mais antigas, pois tem um vínculo mais nostálgico, claro, e no geral por facilmente conseguir acesso no YouTube ou em outros sites de vídeo. Portanto, como experimento, comecei com uma listagem de 10 curtas-metragens de animação. Mesmo sendo um top 10, não existe hierarquia ou ordem nesses curtas. O gosto é livre. Sem mais delongas, aqui estão as 10 animações em curta-metragem. Atenção, este vídeo tem spoilers. Primeiro curta, Pai e Filha. Direção, Michael Dudok David. O curta apresenta a simples história de um pai e uma filha andando de bicicleta em frente a um lago. Em um dado momento, o pai para, olha para o lago, entra no barco e se despede da filha, e some no horizonte. Os anos se passam e a filha cresce, amadurece, mas sempre que passa pelo lago, sente saudade do pai, pois ele nunca mais voltou. Michael Dudok David cria uma simples história sobre a relação de amor e afeto entre um pai e uma filha num curta de 8 minutos, demonstrando como o ser humano lida no momento de ter que se despedir de um ser amado. O minimalismo no traçado do desenho, da tonalidade de cores, do não uso de diálogos e da trilha sonora contribuem e engrandecem essa fábula ganhadora de diversos prêmios, inclusive o Oscar de melhor curta-metragem animado. Anos mais tarde, David lançaria em parceria com o estúdios Ghibli A Tartaruga Vermelha, que tem muita relação ao tema de seu curta premiado. Vapor Willie. Direção, Walt Disney. Inspirado no longa do artista Buster Keaton do filme Steamboat Bill Jr., para muitos animadores, Steamboat Willie ou Vapor Willie é considerado uma das maiores animações de todos os tempos. Para se ter ideia, a cena inicial com Mickey navegando no timão na maior alegria e assoviando a famosa trilha do curta se tornou uma das imagens de animação mais famosas da Disney, se não do cinema. O curta é praticamente musical, mesmo que apresenta aparições ilustres da Minnie Mouse e Pete, aqui chamado de bafo. Isso porque o uso do som em animação ainda era uma novidade na época, levando isso em conta que o primeiro filme sonoro tenha sido lançado 2 anos depois. Sendo assim, a música é a principal atração. Com o passar do tempo, o filme sofreu pequenas censuras em 3 pequenas cenas, em que o personagem principal está maltratando animais do barco. Muitos acreditam que essa seja a primeira aparição do camundongo, mas na verdade ele já havia aparecido anteriormente, no curta Plane Crazy, em 1928, porém num aspecto mais simples e um personagem muito mais sabichão e machista. Foi com esse curta que o Walt Disney foi reconhecido, e o personagem Mickey Mouse se tornou um sucesso por muitos anos até os dias de hoje. Atualmente, esse curta pode ser encontrado no parque da Disney em uma sessão em que se pode assistir o curta original, relançado, juntamente com uma versão em que cada cena foi feita por um artista diferente. Dimensões do Diálogo, 1982. Direção, Jan Svankmajer. As animações em stop motion de Svankmajer sempre têm a junção do grotesco, o belo, o dark, o surrealista, o humor e a filosofia. Um animador que serviu de inspiração para muitos diretores, como Terry Gilliam e Tim Burton. Sendo também considerado o pai da animação em stop motion, Dimensões do Diálogo ainda serve de discussão, mesmo sendo um curta de somente 11 minutos de duração, levando questionamentos da hierarquia e dos conflitos das divergências culturais e de opinião de uma sociedade, pela maneira como o diretor usa os seus simbolismos de maneira muito bem pensada. O curta é dividido em 3 mini-curtas,
O primeiro se chama Conversa Eterna, em que apresenta 3 cabeças de origens diferentes, que se consomem conforme vão se encontrando, uma com a outra, resultando em 3 cabeças iguais, em cabeças mais humanas, transfigurando uma mensagem de que no fundo o ser humano apresenta uma identidade planetária. O segundo curta se chama Discurso Apaixonado, em que apresenta 2 cabeças formando um casal que de início se amam e depois se odeiam, causando um conflito interno em função de um terceiro elemento, levando à destruição total de seus corpos. O terceiro e último curta, de nome Discussão Exaustiva, mostra 2 cabeças entrando numa discussão. De início, a conversa apresenta argumentos em que as divergências se complementam. Depois, os argumentos com divergências que não se complementam, finalizando com argumentos iguais, causando conflito entre os personagens, levando à total destruição. World of Tomorrow, 2015. Direção Don Hertzfeldt. Uma jovem menina chamada Emily recebe uma videotransmissão de um clone adulto da terceira geração dela, entrando em contato com ela sobre os 227 anos do futuro. Don Hertzfeldt é um diretor conhecido pelos seus trabalhos de animação extremamente minimalistas, mas com uma profundidade enorme em seu roteiro, retratando a mente humana, a convivência em sociedade e seus relacionamentos. World of Tomorrow é seu primeiro trabalho utilizando animação computadorizada, mas vai muito mais além através de uma atmosfera de ficção científica, retratando o sonho, a memória, as perdas, a vida, o passado, o presente e o futuro. É complicado entender, através de meras palavras, o que um curta de 16 minutos de duração tem para descrever. Em um futuro onde o ser humano já consegue desenvolver clones e viajar no tempo, vemos uma personagem alertando uma simples garotinha, uma criança, sobre os problemas em que ela vai enfrentar na vida. E a menina basicamente responde: "Que dia lindo hoje." A grande sacada do curta faz refletir o termo latino chamado carpe diem, que significa aproveite o dia, viva o dia, viva o presente, o aqui, o agora. Mesmo com a perda de um ser amado com sintomas de saudade, devemos aproveitar a vida o máximo no presente, porque mesmo que estejamos convivendo numa sociedade bastante avançada da mais alta tecnologia, o futuro ainda é incerto. Les Maisons aux Petits Cubes, 2009. Direção Kunio Kato. Kunio Kato expressa uma obra de tamanha ternura ao contar a história de um senhor que mora numa cubícula casa, em meio ao oceano vazio. Após sem querer deixar cair seu cachimbo no fundo da casa, resolve resgatá-lo, partindo por uma jornada regressando às antigas memórias de sua vida. Acompanhado de uma animação semelhante a uma pintura artesanal, juntamente com a sua trilha sonora e sem nenhum diálogo presente, o curta ao mesmo tempo que passa um sentimento acolhedor ao observar de maneira nostálgica os momentos bons que se passam na vida do personagem, passa por um momento e sentimento de solidão, ao ver que a situação está diferente. O rio subiu, as gerações se foram, os espaços diminuíram e a casa envelheceu. O fato de um pequeno objeto ter passado por tanto tempo na vida de uma pessoa reflete o envelhecimento do personagem, e as memórias valem muito mais que qualquer objeto novo. What's Opera Doc, 1957. Direção Chuck Jones. Considerado por muitos animadores como uma das melhores animações em curta-metragem de todos os tempos, What's Opera Doc vai além da clássica história da caça ao coelho entre os personagens Pernalonga e Hortelino.
O curta pega inspiração na obra mais artística e parodiada por muitos outros estúdios, a obra de Walt Disney, Fantasia, de 1940, juntando o uso de música clássica com animação, e através do uso de algumas óperas, como a Cavalgada das Valquírias de Richard Wagner, além de apresentar composições autorais cantadas pelos próprios dubladores do curta, temos um contraste entre a arte operística de grandes espetáculos teatrais com o famoso humor composto pelos Looney Tunes. Jerry's Game, direção Jan Picava. Com o sucesso extraordinário de Toy Story em 95, seguido por Vida de Inseto em 97, Jerry's Game surgiu para mais um experimento da Pixar, se tornando a primeira animação digital tendo um humano como protagonista, ainda que como um protótipo. A história de um idoso jogando xadrez consigo mesmo é de valer muito entretenimento, levando a compreender o que é o envelhecimento e a solidão. O curta fez tanto sucesso que ganhou o Oscar de melhor animação em curta-metragem em 1998 e atualmente é relembrado com sentimento de nostalgia. Mais tarde, o personagem principal do curta apareceria de novo em Toy Story 2. Swing You Sinners, direção Dave Fleischer. Os estúdios Fleischer foram grandes condutores de animação. Estúdio americano de animação que surgiu nos anos 20 e tiveram grandes prestígios e enorme sucesso com personagens como Coco, o palhaço, Bimbo, o cachorro, e sua personagem mais conhecida, Betty Boop. Mesmo com o sucesso posterior que o Mickey Mouse da Disney estava fazendo, os curtas dos irmãos Fleischer tiveram grande prestígio pelo fato de suas animações apresentarem características beirada ao surrealismo e ao perturbador. Numa época em que os personagens eram caricatos e que apresentavam maleabilidade no traçado, sendo assim, as animações podiam se transformar no que bem quiser, causando essa estranheza e ser totalmente desconexo com a história. Swing You Sinners apresenta todas essas características, que se inicia numa caçada entre o cachorro Bimbo e uma galinha, e acaba virando um total pesadelo. Para o diretor francês Frédéric Bach, a arte e a política deveriam andar juntas. E com a obra O Homem que Plantava Árvores, o artista recebeu enorme consagração, se tornando um de seus trabalhos mais conhecidos. Antes deste, o diretor já era notável, após receber 2 indicações ao Oscar de melhor animação em curta-metragem, e levando a segunda em 1981, por Crack. Seus trabalhos refletem muito mais da sua infância no interior da França, na convivência com a flora e a fauna. É a partir daí que o artista se tornou um defensor dos direitos dos animais e sempre levando o descaso do ser humano com a natureza ou os danos causados pela poluição como os principais temas de suas obras. O Homem que Plantava Árvores retrata a jornada de um jovem viajante num deserto. Ele acaba se esbarrando com o humilde senhor, que passa todos os dias plantando suas sementes, até anoitecer todos os dias. Diferente de tudo que o artista fez, a obra, inspirada no conto de Jean Giono, retratando na simplicidade o ditado conhecido de que colhemos o que plantamos, numa animação tão fluida quanto uma pintura em tela, esbanjando um lirismo poético e até político na sua história, contrastado pela destruição em massa causada pelas guerras. É difícil imaginar que essa animação tenha sido lançada nos anos 80, pela qualidade de movimento fluido presente, pela profundidade e tridimensionalidade da animação. Mas a grande sacada é a emocionante história de um homem de meia idade levando como força de inspiração a natureza, na esperança de que pode se emergir em diversos lugares. O verdadeiro propósito do Walt Disney ter realizado O Velho Moinho é de aprimorar os efeitos da natureza e de experimentar a câmera multiplano,
uma novidade numa época que fazia as animações apresentarem maior profundidade. Tudo isso como um propósito muito maior, de realizar a primeira animação em longa-metragem, Branca de Neve e os Sete Anões. Apesar do dever cumprido e o longa ter se tornado um grande sucesso e entrar para a história do cinema, o curta O Velho Moinho acabou tendo grande sucesso também, ganhando o Oscar de melhor animação em curta-metragem, se tornando uma das animações mais belas de todos os tempos. Só para ter ideia, ao começar a animação juntamente aos créditos com uma belíssima trilha sonora, que só termina no final do curta, é de um lirismo sem tamanho. O curta é parte do conjunto dos curtas da Disney criado pelo Walt Disney chamado Silly Symphonies, que serviam tanto para aprimorar as animações da Disney quanto para belíssimas e únicas histórias. E O Velho Moinho não fica de fora, ao contar a história de um moinho abandonado que, com o passar do tempo, foi habitado por animais e que tentam sobreviver de todas as maneiras quando se inicia uma tempestade. Ao mesmo tempo que o curta apresenta momentos de leveza, os momentos tensos é que são mais marcantes. Fica difícil entender a tamanha impressão de qualidade pelo fato do curta ter sido lançado nos anos 30. O Velho Moinho pode ser visto e revisto tantas vezes que nunca perderá o seu brilho, ficando para sempre como um dos melhores curtas de todos os tempos. E para finalizar, um bônus especial, ressaltando a animação brasileira. Miau, de 1981, dirigido por Marcos Magalhães. Em meio aos arranha-céus da urbanização, vemos um gato, bebendo o seu leite. Em seguida, ele é convencido, incisivamente, por um humano a beber uma substância gasosa. E é basicamente isso, a sinopse do curta. O curta foi tão aclamado que acabou ganhando o prêmio do júri no Festival de Cannes. Para entender o sucesso desse curta, é necessário compreender que em 1981, a ditadura do Brasil estava perdendo força. E o mundo estava começando a sentir na pele os efeitos da globalização. Além disso, o curta faz uma crítica sobre a americanização causada pelos efeitos dessa globalização, de que o alto consumo do estrangeiro pode causar o efeito da perda da identidade cultural de seu país. Com poucos minutos, Marcos Magalhães consegue abrir os olhos do espectador até os dias de hoje, mesmo para uma obra de quase 40 anos. Meu nome é Rafael, este é o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido ao meu primeiro Top 10. Farei próximos Top 10 futuramente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, ative o sininho para receber mais notificações e vídeos que futuramente farei. E até a próxima.